Já vimos, né, o campo magnético gerado quando o condutor está disposto em linha reta. E agora nós vamos ver o campo magnético gerado quando o condutor já está disposto no formato circular, que é o que a gente chama de espira circular. Acho que depois que a gente entendeu o retilíneo, os próximos eles vão acabar seguindo o mesmo padrão, né? Não o mesmo comportamento, mas a mesma forma da gente entender. Estou colocando aqui, né, o meu condutor, o meu fio, e ele tem o formato de uma circunferência, então ele é considerado uma espira circular. E eu tenho que mostrar o sentido da corrente para eu entender o comportamento do vetor campo magnético. Então, nesse meu primeiro exemplo, eu vou colocar a corrente que nessa parte do fio ela vai estar subindo. Então, isso significa que aqui, né, durante toda a trajetória circular, essa corrente estará dirigindo-se, né, no sentido anti-horário da minha espira circular. E a forma de entender as linhas de indução continua com a regra da mão direita. Eu vou aqui puxar só um pouquinho essa parte que começa retilínea, para a gente não esquecer, ó, nessa parte aqui do fio que começa a retilínea, ó, regra da mão direita, meu polegar é a corrente elétrica, então eu vou entender, ó, meu condutor está aqui. Desse lado do condutor o meu dedo vai estar saindo, do outro lado do condutor o meu dedo vai estar entrando. Então, as minhas linhas de indução, que são o quê? Circunferências concêntricas, onde o centro é o próprio fio, né, onde a corrente está sendo percorrida, e de acordo com a regra da mão direita, desse lado aqui, vetor campo magnético saindo, desse lado aqui, vetor campo magnético entrando, na frente do fio, ó, o meu dedo na frente do fio, ele se direciona horizontalmente para a direita. Esse daqui é o meu vetor campo magnético. E a minha forma de enxergar na parte circular continua a mesma, ó. Vou colocar o meu dedo aqui e aí eu vou observar, ó, dentro da espira, meus dedos saem, do lado de fora da espira, meus dedos entram. Aqui, ó, aqui em cima da espira, mesma coisa, ó, corrente elétrica aqui nesse sentido anti-horário, dentro da espira, meus dedos saem, do lado de fora da espira, meus dedos entram. Aqui, ó, do outro lado da espira, você já vai observar que o vetor, a corrente elétrica já está para baixo. Mas o padrão continua, ó, meu dedo para baixo, dentro da espira, meus dedos saindo, do lado de fora da espira, meus dedos entrando. Então, o que a gente consegue convencionar aqui? Quando eu estou, ó, no sentido anti-horário, as linhas de indução continuam, né? Circunferências concêntricas, isso daqui não vai mudar, mas eu vou observar um comportamento padrão que dentro da espira, vetor campo magnético vai estar sempre saindo e do lado de fora da espira, o vetor campo magnético vai estar sempre entrando. Então, se eu quiser olhar aqui, por exemplo, neste ponto dentro da espira, vetor campo magnético saindo. Neste ponto do lado de fora da espira, neste ponto, vetor campo magnético entrando. Neste ponto dentro da espira, vetor campo magnético saindo. Qualquer ponto dentro da espira, por exemplo, vetor campo magnético no centro da espira, ele vai estar o quê? Saindo da espira. Vamos colocar aqui um exemplo de uma espira. Eu tinha colocado nesse sentido anti-horário, só que agora eu vou colocar no sentido horário. Então, no sentido horário, aqui a minha corrente elétrica, ela vai estar descendo, né? Então, na trajetória circular, ela fez esse caminho, então esse pedacinho do fio, ela vai estar entrando. Então, ó, se eu pegar a parte retilínea do pedaço do fio, ó, meu dedo, polegar para baixo, desse lado aqui entrando, desse lado aqui o meu dedo vai estar saindo. Então, ó, linhas de indução, circunferências concêntricas. E meu dedo está me mostrando, ó, dedo polegar para baixo, meu dedo me mostra que do lado, né, aqui é o condutor, desse lado, vetor campo elétrico entra, do outro lado, o vetor campo elétrico sai.
E as linhas na parte da circunferência, ó, as linhas de indução vão se comportar da mesma forma, ó, tá aqui, ó. Circunferências concêntricas. Se eu olhar aqui na parte de cima, mesma coisa, ó. Circunferências concêntricas. Aqui o mesmo. Mas e aí, como é que é o comportamento, né, do vetor campo magnético? Ó, segue o teu dedo. Ó o meu dedo aqui. Vou seguir o caminho da corrente, ó, do lado de fora da espira, meu dedo saindo. Então, do lado de dentro da espira, o meu dedo vai entrar. Aqui no ponto mais alto, ó, olha para onde está a corrente elétrica. No ponto mais alto, eu direciono o meu dedo junto com a corrente, ó, o meu dedo junto com a corrente. Tá aqui a corrente, então observo que do lado de fora do condutor, dedos saindo, do lado de dentro do condutor, meus dedos estão entrando, e aí eu já tenho um comportamento exatamente contrário, né, que já era de se esperar. Aqui, em qualquer ponto que eu quiser observar o vetor campo magnético, ele estará o quê? Entrando na espira e saindo do lado de fora dela. Então, eu já posso até convencionar um comportamento padrão. Que comportamento padrão é esse? Vamos colocar aqui. Espira circular no sentido, corrente no sentido horário. No centro da espira, eu vou gerar um campo magnético sempre entrando, horário entrando. Espira circular, orientação da corrente elétrica sentido anti-horário, eu sempre vou estar gerando um vetor campo magnético que dentro da espira estará saindo. Então, isso daqui que nós acabamos de ver é o comportamento vetorial, né? Mas como é que eu faço para calcular, né, o módulo do vetor campo magnético gerado em qualquer ponto, né? Seja dentro da espira, seja fora da espira? A equação do vetor campo magnético para a espira é parecida com o condutor, mas não igual. É dada por μ0 vezes I dividido por 2 vezes D, onde esse D, pra gente, continua fazendo o papel de quê? Do raio, né? A distância do ponto até o centro é o quê? O raio daquela linha de indução, que é uma circunferência concêntrica, onde o centro é exatamente por onde a corrente elétrica está passando. Vamos fazer um exercício, né? Esse exercício, ele já avança até um pouquinho, porque ele coloca nessa situação aqui duas circunferências. Vamos lá, duas espiras. Duas espiras circulares concêntricas, que quer dizer isso? As duas têm o mesmo centro e, de acordo com o exercício, o centro é esse O aqui, e coplanares, obviamente, né, pertencem ao mesmo plano, de raios praticamente iguais, né? O meu desenho, então, ele não é fiel à fala, porque se os raios são praticamente iguais, eu teria basicamente uma espira em cima da outra. Aqui a gente desenha para eu visualizar, mas basicamente uma espira está em cima da outra, já que elas têm raios praticamente iguais. E o exercício está dizendo que este raio vale 2π. Então eu já sei que eu estou trabalhando com uma espira circular de raio 2π. São percorridos pelas correntes elétricas I1, uma das espiras está passando uma corrente de 5 amperes, e I2, a outra espira, por ela passa uma corrente de 3 amperes, indicadas na figura. Determine o vetor indução magnética originado no centro. Bom, nós sabemos que por ser uma espira, cada uma delas vai gerar as suas linhas de indução. E nós sabemos que essas linhas de indução se comportam como circunferências, né, concêntricas, onde o centro é exatamente o quê? O fio. Mas aqui eu tenho duas espiras, cada uma vai gerar o seu campo. Então, no centro das duas, eu não vou ter um vetor campo magnético, eu vou ter dois. E eu preciso calcular cada um e saber o que eu vou fazer com cada um. Então, para isso, eu separei as espiras, para ficar mais fácil para a gente visualizar. Porque é importante eu entender o sentido da corrente para eu saber o que tipo de campo eu estou gerando no centro de cada uma delas. E o centro é igual, né? Elas são concêntricas. Bom, na espira de fora, que é onde está passando I1,
ele me representa a corrente entrando nesse pedacinho do fio. Então, com isso, eu acabo visualizando esse comportamento de corrente elétrica. Então, eu acabo visualizando que aqui a corrente elétrica está se deslocando no sentido horário. E nós acabamos de ver que no sentido horário, qual é o comportamento do vetor campo magnético? Sentido horário, dentro da espira, o vetor campo magnético vai estar sempre entrando. Então, no centro dessa espira, eu não vou gravar isso. Tudo bem, faz a regra da mão direita, ó. Põe a setinha, seu dedo para onde a corrente está indo e você vai observar, ó, aqui em cima, saindo, lá dentro, entrando. Então, no centro dessa espira, eu terei um vetor campo magnético que estará entrando. Vamos calcular esse vetor campo magnético, eu vou chamar de B1. Como é que eu calculo o vetor campo magnético numa espira? μ0i dividido por 2D. Então, B1 vai ser igual ao μ0, 4π vezes 10 a menos 7. O exercício deu, eu que não coloquei aqui, esqueci. A corrente elétrica que está atravessando a primeira espira é I1, vale 5, dividido por 2 vezes. Qual é a distância? Bom, se eu quero olhar o vetor campo magnético no centro da espira, a distância da corrente até o centro é o raio da espira, que o exercício disse que vale 2π. Vamos simplificar aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4, que vai morrer com esse 4 aqui. Esse π morre com esse π. Então, vetor campo magnético gerado no centro da espira 1 está entrando e o valor dele é de 5 vezes 10 a menos 7 Tesla. Mas tem 2 espiras, então tem 2 vetores campos magnéticos. Já na segunda espira, que no desenho dele, né, está como se fosse do lado de dentro, mas não tem lado de dentro, do lado de fora, já que elas têm raios praticamente iguais, tem uma em cima da outra. Olha o sentido da corrente elétrica. E aí, ó, vou continuar percorrendo aqui o sentido da corrente e vou observar que para essa espira, a corrente elétrica ela já está se deslocando no sentido anti-horário. Regra da mão direita, sentido anti-horário, ó, ao meu dedo. Dentro da espira, o vetor campo magnético está fazendo o quê? Saindo. Comportamento exatamente, né, contrário do sentido horário, ó. Então, aqui, vetor campo magnético está saindo. Como é que eu faço? Deixa eu colocar aqui, sentido anti-horário. Como é que eu faço para calcular numericamente esse vetor campo magnético? Mesma equação, né? B2 vai ser μ0i dividido por 2D. Então, B2 vale μ0, 4π vezes 10 a menos 7. Quanto que vale a corrente elétrica que passa no fio 2? 3 amperes, dividido, ele coloca que elas têm raios iguais, 2 vezes D, 2 vezes o raio, que de acordo com o exercício vale 2π. Vamos simplificar, 2 vezes 2, 4, morre com esse 4, esse π com esse. Então, eu entendo que B2 vai estar valendo quanto? 3 vezes 10 a menos 7 Tesla. Então, o que a gente observa? Um vetor campo magnético entrando vale 5 vezes 10 a menos 7. O outro vetor campo magnético saindo vale 3. Eu estou falando aqui de 2 vetores. Um está entrando no plano do papel e o outro está saindo do plano do papel. Então, eu observo que nessa configuração, vou fazer aqui o desenho de novo, ó. Um entrando, o outro saindo. Nessa configuração de vetores, que a gente conhece bem, eu observo que esses vetores têm o quê? Mesma direção, mas eles possuem sentidos opostos, um saindo e o outro entrando. E o que eu faço com vetores que têm a mesma direção e sentidos opostos? Eu subtraio. B1
entrando valendo 5, B2 saindo valendo 3. Qual é o vetor campo magnético resultante, já que esses dois estão na mesma região do espaço? O maior, 5 vezes 10 a menos 7, menos o menor, 3 vezes 10 a menos 7. Então, o vetor campo magnético resultante vai valer 5 menos 3, 2 vezes 10 a menos 7, Tesla. Para onde? Entrando ou saindo? Para o sentido que aquele tinha maior intensidade. Quem tinha maior intensidade? B1, e ele estava entrando. Então, o vetor campo magnético resultante dessas duas espiras estará fazendo o que no centro da espira? Entrando. E qual é o valor desse vetor campo magnético que estará entrando aqui? 2 vezes 10 a menos 7, Tesla.